Vamos ver agora como é que a gente pode associar resistores. Então aqui eu tenho um sistema, um circuito com uma fonte com uma força eletromotriz epsilon e 3 resistores associados em série. Esse lado aqui da fonte é bom lembrar o lado positivo, aqui é o lado negativo, e eu vou adotar aqui o sentido convencional da corrente, que é o sentido do movimento de cargas positivas. Então vai estar partindo, a corrente elétrica está partindo do terminal positivo da fonte. Como a corrente elétrica é a mesma nos 3 resistores, anotem, a gente vai ter essa mesma corrente I no primeiro resistor, segundo e terceiro resistor. É a mesma corrente na associação em série. Eu posso agora calcular qual vai ser a potência dissipada nesse circuito. Então, a potência dissipada pelos resistores ela é corrente ao quadrado multiplicado pela resistência. Então, no resistor 1, essa vai ser a potência dissipada. Aí no resistor 2, a potência dissipada é I ao quadrado R2. E no resistor 3, I ao quadrado R3. Então, essa é a potência total dissipada nos 3 resistores. Vamos agora substituir os 3 resistores por um único resistor que eu vou considerar que vai estar dissipando exatamente a mesma quantidade de energia. Quer dizer, ele tem exatamente a mesma potência que esses 3 resistores que estão associados. Então eu vou chamar esse resistor de resistor equivalente. E ele está ligado à mesma fonte com força eletromotriz epsilon. Então, nesse caso aqui, a potência dissipada no circuito vai ser, anotem, no resistor equivalente nós vamos ter a mesma potência dissipada, a mesma fonte e também eu devo ter a mesma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica I aqui é a mesma que está passando pelos 3 resistores aqui em cima. Então, a potência dissipada é a corrente ao quadrado multiplicada pela resistência equivalente. E agora eu quero que o resistor equivalente dissipe exatamente a mesma quantidade de energia. Essa expressão aqui quer dizer que o resistor equivalente vai ter exatamente a mesma potência P. Então isso significa que essas duas potências aqui são iguais. Então eu vou igualar I ao quadrado R equivalente com I ao quadrado, e aqui eu posso colocar I ao quadrado em evidência. Então eu tenho R1 mais R2 mais R3. Simplificando, eu tenho a expressão para resistência equivalente de uma associação de resistores em série. Ela é a soma da resistência de cada um dos resistores. Vamos considerar agora que os resistores estão associados em paralelo. Então, novamente, aqui eu tenho a fonte com a força eletromotriz epsilon, terminal positivo, terminal negativo. O que acontece? A diferença de potencial em cada um desses resistores, R1, R2, aqui eu tenho um esquema onde eu tenho N resistores. Então, a diferença de potencial em cada um desses resistores é exatamente igual à diferença de potencial da fonte. Então, a característica da associação de resistores em paralelo é que todos estão sujeitos exatamente à mesma diferença de potencial. A potência dissipada por todos esses resistores vai ser a soma da potência dissipada por cada um deles. Então, em vez de nós termos a tensão
ou melhor dizendo, em vez de nós termos a corrente como na associação em série, agora nós temos exatamente a mesma tensão em cada um dos resistores. As correntes elas vão ser diferentes em cada um desses resistores. A gente sabe que pelas regras de Kirchhoff, é outro vídeo que eu gravei, a gente tem bem aqui uma corrente I, e quando nós chegamos nesse nó, a corrente vai se dividir, né, entre uma corrente I1, que passa pelo resistor R1, e uma corrente, vamos chamar de I'. A corrente I' ela vai passar por todos os outros resistores aqui. Aliás, ela vai se dividir novamente, né? Vai chegar nesse nó aqui, a corrente I', parte dela vai passar pelo resistor 2. Então eu vou ter I2, e aí eu vou ter parte dela aqui, vai ser uma corrente I duas linhas, e assim por diante, né? Até finalmente eu tenho a corrente que vai passar pelo último resistor aqui da associação, vou chamar ela de IN. Então o que deve acontecer? A gente deve aplicar a lei dos nós em cada um desses pontos, se nós quisermos descobrir qual é o valor das correntes elétricas sobre cada um dos resistores. Mas eu sei já que a diferença de potencial em cada um dos resistores é conhecida, e ela é exatamente igual à diferença de potencial da fonte. Então eu posso facilmente aqui calcular qual vai ser a potência dissipada no resistor 1. Ela é a diferença de potencial ao quadrado sobre R1. A potência dissipada no resistor 2, diferença de potencial ao quadrado sobre R2. E assim por diante, até o resistor N, a diferença de potencial dele ao quadrado sobre Rn. Aqui a gente pode colocar ΔV ao quadrado em evidência, e eu tenho 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Agora, nós queremos substituir toda essa associação aqui por um único resistor que vai dissipar exatamente a mesma potência. Então nós temos essa situação aqui, que é a fonte de tensão, e eu vou substituir a associação pelo resistor equivalente. O resistor equivalente ele também está ligado diretamente aos terminais da fonte, então a diferença de potencial sobre o resistor equivalente também é igual à tensão, à diferença de potencial da fonte. Tá? Então, a potência do resistor equivalente ela vai ser diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência equivalente. Agora a gente pode igualar essas duas expressões aqui para diferença de potencial, ou melhor dizendo, duas expressões para potência, para descobrir qual é o valor da resistência equivalente. Então eu sei que ΔV ao quadrado sobre a resistência equivalente é igual a ΔV ao quadrado vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. E aí agora, como essa diferença de potencial é a mesma, eu chego à expressão da resistência equivalente, ou melhor dizendo, para o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos.